Porque o que você vai fazer diferente? Nada, achando que um espírito vai baixar em você e você vai ter um comportamento completamente diferente do que você tinha antes por conta do que você viu, do que você ouviu. Tentar lembrar não funcionou até hoje. Por que é que você acha que a partir de amanhã... Ah, não, porque agora eu criei consciência. Você criou a consciência agora, daqui a 15 minutos você não vai lembrar o que aconteceu. É TDAH que você tem, é a primacinha do Alzheimer. Você tá louco? Eu tô brincando, é brincadeira. É brincadeira, não é primo de nada. Relaxa que daqui a pouco você esquece. É só humor. Na mesma praça. Tô brincando! Eles esquecem, Nossa, vocês né? são chatos, Porque pelo a amor de gente Deus. lembra de tudo, né, que a gente tava falando, né? Sabe de nada, Roxane. Então, é muito... Tá vendo só? O que eu... E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje no meu maravilhoso, incrível podcast é o 4º episódio do meu amigo mestre do TDAH de tudo. Mestre do TDAH também, acho que não dá muito certo falar isso não, né? Será que mestre Você é mestre do TDAH? Eu não sei se isso é bom ou ruim pra alguém. Não sou muito bom, né? É o mestre do TDAH. O mestre do TDAH. É, tipo, ninguém é mais TDAH que você, né? O maior TDAH de todos. O maior TDAH de todos. Estamos aqui entrevistando o maior presepeiro da vida, Bruno Nunes. Muito obrigado pelo convite, meu cara. E tem dias que eu me sinto o maior TDAH de todos. Vai ser assim mesmo a introdução. Pra variar, nós cagamos na introdução, né? E geralmente é um dia assim, o outro também. Tem horas que eu falo assim, nossa, mas que TDAH... Ui, desculpa, que TDAH... Nossa, hoje eu tô muito TDAH. Tem hora que é assim, às vezes no treino eu não tô muito TDAH. Eu chego em casa... Aí eu faço umas coisas assim, durante a mentoria, às vezes eu tô dando a mentoria e falo assim, nossa, gente, vocês vão me perdoar, mas eu tô muito TDAH. Tem dia que o TDAH pega mas você sabe o que é isso? Você tá co-criando o TDAH na tua vida. Eu tô co-criando. Começou as indiretas. TDAH é psicológico. Não, mas... Foi uma coisa que colocaram na tua cabeça. A genética, em geral, coloca. Povo, é o seguinte, antes de qualquer coisa... já me perdi de novo. Curte o vídeo, deixa um comentário. Tudo que tem do Bruno, do maior TDAH do Brasil, sou o segundo lugar. Você tá aqui embaixo no card. E esse é o 4º episódio. Né? Então você tem 3 pra assistir depois desse aqui. Então você para de ser louco. Assiste esse até o final. Deixa comentário, segue o Bruno. Entra na comunidade dos Indistraíveis. Não se distrai lá, porque você vai terminar de ver esse vídeo aqui, vai ver os outros 3 primeiros, curte, compartilha, faz toda a lição de casa, senão ele vai fazer uma oração pra você. Eu coloco o nome na boca do sapo, faço todas as danças, o negócio, eu faço as coisas tudo. Já faço, fica esperto, hein? Eu venho puxar à noite, eu saio do corpo, aí eu vou atrás e puxo o pé da pessoa que tá no... Esse episódio é o mais caótico que eu já gravei. Gente, ele tá brincando, não tem nada disso, tá quietando, não tem. O frango daqui é de borracha, tá? Humor. O frango daqui é de borracha, tá? Não Isso aqui não vou puxar ninguém, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pra eu me puxar da cama já é um sacrifício, já tem que usar um alarme aí, que eu falei no episódio anterior, inclusive, se você não viu, vai lá ver. Você vai soltar o outro antes desse? O outro antes desse. Então é isso mesmo que eu falei, é isso aí. Tá. Então você vai lá, depois, quando acabar esse aqui, você vai lá e você vai entender o que eu tô falando do alarme do aplicativo. Povo, esse episódio nós vamos falar sobre saúde mental do TDAH, vamos assim dizer? Sim. Por que o TDAH tem tanta baixa autoestima? São vários fatores, mas se a gente pudesse generalizar, existe o fato de que ao longo da vida inteira, acho que uma coisa que acontece muito com a gente, muitas vezes em nível inconsciente, é a comparação. Então, desde o colégio, eu me comparo com um coleguinha do lado. Isso, às vezes é inconsciente, isso às vezes. Eu nem percebo que eu tô fazendo isso e tô fazendo isso. Adulto também a gente faz isso. Eu me pego, às vezes, fazendo uma corrida no crossfit, no calçadão, e me comparando com o outro que tá... Por que eu não tô pensando na minha corrida? Por que eu tô comparando com o outro, sabe? Mas, enfim, a gente, consciente e inconscientemente, vai aprendendo a se comparar. E é lógico que quando você é TDAH, você tem algumas questões do teu comportamento que são muito diferentes da grande maioria das pessoas. Às vezes tem coisas que para as pessoas são muito fáceis e para você parece ser impossível e você não sabe por quê. Isso daí pega de um jeito tão filha da mãe. Você não consegue entender por quê. Ou seja, é nas diferenças que você percebe. E quando eu digo perceber,
Tô falando de perceber em níveis conscientes e inconscientes. Então, talvez no nível inconsciente, perceber não seja o melhor verbo. Mas processar as diferenças, talvez. E aí a gente vai colecionando isso. Então a gente vai achando que tem alguma coisa de errado com a gente, né? Normalmente esse é o significado que a gente dá. A gente não acha que tem uma coisa diferente. Em geral, a gente acha que tem uma coisa errada. Porque se todo mundo se comporta de um determinado jeito, se todo mundo lembra do dever de casa... Gente, toda vez fala, eu anoto no caderno, eu nunca lembro de fazer. Eu sempre fazia o meu dever de casa no carro, indo pro colégio de manhã. Modo zumbi. De manhã, sabe? Pra poder entregar, porque era quando eu lembrava de fazer. Eu realmente esquecia que eu tinha que fazer. Então era uma coisa assim, gente, como é que eu não consigo me organizar meu dia pra fazer o dever de casa? E tipo assim, isso não foi um dia, uma semana. Foram anos. E aí toda vez que eu me pegava fazendo aquilo, eu falei, gente, não é possível. Tô dando um exemplo. De uma coisa que era consciente. Imagina as inconscientes. Então, a gente vai criando isso desde que a gente se entende por gente. Literalmente. A gente vai comparando e vai achando essa defectividade. Como se a gente tivesse alguma coisa quebrada dentro da gente. No nosso funcionamento. Como se a gente não se encaixasse em coisas, de novo, que muitas vezes, comportamentos que são muito simples, eles não são complicados, eles não são de outro mundo. É essa maior indignação ou frustração que faz com que a gente vá minando a nossa autoestima. Porque a gente começa sempre a duvidar da nossa capacidade de fazer coisas que são muito simples. Então, gente, não é possível que eu não consiga fazer isso. Então, eu vou minando a minha autoestima, desconfiando muito da minha capacidade de conseguir fazer as coisas, porque eu vejo que tem alguma coisa ali que não bate. Então eu sempre fico esperando o pior de mim. Principalmente quando eu não sei que eu tenho TDAH. Ainda mais que eu tô no escuro, que eu não sei nem que tem alguma... E ainda mais quando falam pra mim que, na verdade, eu tenho um potencial incrível. Eu não sei por que você não faz. Ou então que eu sou preguiçoso. Ou porque alguém fala isso pra mim, ou porque eu falo isso pra mim. Porque quando eu não entendo o que tá acontecendo comigo, é muito fácil. Eu falo assim, gente, eu sou muito preguiçoso. Como é que eu... Não é possível. Quantas vezes na minha vida eu não me achei preguiçoso? E até hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, com tudo que eu ensino, eu me pego pensando de mim mesmo. Nossa, como eu sou preguiçoso. Olha, isso daqui é... Bruno, não é... Bruno, vamos pensar na solução. Bruno, vamos... Então, essa culpa que eu vou carregando por conta desse negócio que eu sinto que tem um defeito comigo, vai fazendo com que eu busque maneiras de compensar isso na minha vida. Eu vou sempre... inclusive no episódio anterior a gente mencionou isso, né? O perfeccionismo, ele acompanha muito quem é TDAH, porque a gente vive nessa tentativa de calar essa voz que eu não gosto de ouvir, de que eu sou defectivo. Então, se eu crio uma expectativa de fazer alguma coisa muito incrível, eu acho que assim eu consigo fazer essa subtração dessa culpa que eu sinto por conta dessa defectividade que eu acho que eu tenho. Então eu vou sempre buscar, não, preciso fazer um negócio maravilhoso, preciso fazer incrível, porque eu preciso, no fundo, dar um jeito de pagar por essa dívida que eu tenho. Sim. Então, aí olha só, isso vai fazendo com que a gente se enrosque mais. Que aí eu vou me enroscando mais, aí eu vou trazendo mais problema pra mim. Aí a tendência é de que eu execute menos, alcance menos. Aí o que acontece com a culpa aumenta. E aí eu entro na fase adulta. Quando você tá ali na fase criança, adolescente, não é tão difícil lidar com isso. Agora quando você entra na fase adulta, acabou. Não tem mais escapatória. Não tem mais pra onde correr, não tem mais pra onde fugir. E aí é muito comum a gente entrar em depressão. É muito comum. Eu lembro que quando eu fui diagnosticado com TDAH, eu estava em depressão. Mas eu estava assim, numa depressão profunda. Eu estava com fobia social. Fobia social a pessoa batia na porta do meu quarto, o meu coração, eu ficava com taquicardia. De ter que abrir a porta do meu quarto pro meu colega de república. Era esse o nível que eu tava de depressão, assim. Eu tinha crise de pânico
3 vezes, 5 vezes, às vezes 6 vezes no dia. Você achava que ia morrer? Era pânico Com certeza que eu ia morrer. Era pânico ou era ansiedade? Era pânico real mesmo. Não, a crise de pânico. A crise do pânico já era uma comorbidade por conta da minha ansiedade já tá generalizada há muito tempo. Eu já estava com TAC, eu já estava com transtorno de ansiedade generalizada. Eu estava com uma depressão que eu carregava há anos e que chegou num nível muito profundo, mas que já existia em mim há anos. Eu estava com crise de pânico, eu estava com fobia social, tudo isso era comórbido. Eu estava com tudo isso já, isso foi crescendo. Que nem aquela barreira de coral, que o negócio vai incrustando, o negócio vai... E foi assim que foi acontecendo. A minha situação foi ficando cada vez pior, cada vez pior. Até que eu comecei a pensar especificamente como tirar minha vida. Eu tive que chegar nesse ponto pra ir no médico psiquiatra. Quantos anos você tinha? Foi no começo dos meus 20 anos. Caramba, cara. No começo dos meus 20 anos. Eu tava na faculdade. Na faculdade eu não paralisei. Tive que trancar a faculdade. É de engenharia que você falou ou não? Engenharia elétrica. Inclusive, uma reportagem recentemente que o número de alunos de engenharia está diminuindo. Estou fazendo um esforço para colocar mais, porque a galera assusta quando entra. E aí, eu tava sem... Eu tava completamente paralisado em tudo. Assim, a minha vida não andava. Nada. Pra você ter noção, eu tranquei a faculdade. Na época, eu também trabalhava, porque eu dava aula de inglês nessa época. E até o trabalho também eu precisei pedir licença no trabalho. Não, mas que loucura. Então, assim, sem saber o que estava acontecendo. Sem saber o que estava acontecendo. E sem conseguir fazer nada. E eu tive que chegar nesse ponto pra finalmente ir ao médico e falar, tem alguma coisa de errada. Pra médica virar pra mim, você não tem uma coisa, já tem muita coisa errada. Você tá numa situação... Você não podia ter esperado. Por isso que eu digo, um dos maiores erros que pessoas TDAH cometem é não pedir ajuda. Porque no fundo... Peraí, Bruno, você precisou sair do emprego. Você trancou a faculdade. A pessoa batia na porta do seu quarto, você tava taquicárdio. Como é que você tava esperando resolver a situação que só piorava depois de não sei quantos anos? Porque é completamente irracional isso, você concorda comigo? Com certeza. Não faz nenhum sentido. Eu falei, o que eu tava esperando melhorar, passar. Porque eu achava que eu tinha que resolver. Eu achava que era eu que tinha que dar um jeito na minha vida. E tudo só piorava. Não tá funcionando o que eu tô fazendo, que é nada. E não tô buscando, não tô pedindo ajuda. Porque era uma culpa muito grande. Eu achava que eu era responsável por tudo aquilo que eu estava causando. Então, eu achava que eu não merecia ir para um profissional e pedir qualquer tipo de ajuda, porque era uma responsabilidade minha que eu tinha que lidar. É a culpa tomando conta das decisões, das minhas decisões, e me colocando numa situação extremamente vulnerável. De eu precisar chegar a esse ponto. É assim, não dá para entender. Hoje, olhando para trás, por isso que às vezes as pessoas chegam para mim com algumas características, não é incomum uma pessoa com TDAH. Eu sempre falo isso. Adulto com TDAH que não tratado, que nunca tratou. Adulto com TDAH não tratado, que não tem um transtorno de ansiedade generalizada, ou algum quadro depressivo, ou as duas coisas, pra mim, é que nem... Eu até falei isso pro Sérgio, é que nem caviar pro Zeca Pagodinho. Unicórnio. É que nem unicórnio. Eu nunca vi nem ouvi, só ouço falar. Mas que eu conheço, não conheço. Não tem como. Eu falei, ansiedade é ração pro cérebro hiperativo. Uma pessoa que é TDAH adulta nunca tratou? Que ela não tem ansiedade? Aonde? Isso não existe, não. Não tem como. No mundo pós-pandemia, não existe. Então, assim, ela tem... Quando eu digo ansiedade, né? Todo mundo sente ansiedade. O que eu tô falando é... É a comorbidade mesmo. É uma condição patológica. Não é nível de ansiedade patológica. Não é ansiedade comum, não é ansiedade de ai meu Deus, será que eu vou passar no concurso? Ai meu Deus, será que meu emprego... Não é a dúvida que traz ansiedade, é a doença... Transtorno de ansiedade mesmo. Generalizado, é TAG, como a gente fala, né? É exatamente isso, é TAG. Dificilmente não tem.
Tanto é que quando eu comecei a fazer o tratamento, que a gente suspeitou da possibilidade do TDAH, a médica, minha sorte, uma médica muito boa. Eu fui para uma psicóloga, a gente começou a fazer uma série de testes e tudo mais, nessa época, para investigar a possibilidade do TDAH. E aí o negócio foi se confirmando cada vez mais. Até minha mãe precisou ir de Belém, que eu sou de Belém, né? Precisou de Belém para vir para Minas. E a psicóloga fazendo perguntas para ela sobre a minha infância, sobre a minha adolescência. Uma história que eu sempre conto, porque eu nunca vou me esquecer desse momento, foi a psicóloga perguntando assim, como era a escala de estudos do Bruno? Você vê. Você comentou eu comentei isso. No primeiro episódio. Que foi uma coisa que eu não me dava, nem eu tinha me dado conta daquilo. Ela perguntou, qual foi a escala de Bruno? Aí minha mãe olhou pra mim e falou, Bruno nunca teve escala de estudo. Eu falei, mas quando que o Bruno estudava? Aí minha mãe virou pra mim, eu nunca vi o Bruno pegando um livro do colégio pra ler. Eu nunca vi o Bruno parando pra estudar. Não é bem. Aí o psicólogo falou, mas você não procurava saber? Eu falei, ele sempre teve notas boas. Os professores sempre elogiaram. Ele era representante de turma. Ele não tinha razão para eu cobrar ele, porque ele entregava, ele tinha uma boa performance. Então, para que eu vou? O que quer que ele estivesse fazendo, estava funcionando. E passando de ano, tá tudo certo. E minha irmã também teve umas dificuldades na escola, com dislexia, com uma série de coisas. De novo, o nosso gene do TDAH aí é compartilhado. Inclusive, meu sobrinho, o filho dela, é TDAH. TDAHzão. E aí, então, a minha mãe precisou dar muita atenção para ela, porque a minha irmã começou a demonstrar dificuldades no colégio. Muita dificuldade. Minha irmã precisou repetir de ano. Então, a minha mãe ficava muito preocupada. E, lógico, minha mãe tendo que trabalhar, meu pai tendo que trabalhar, você imagina, né? Os dois tendo que trabalhar, a gente no colégio tendo que gerenciar tudo isso. Não é fácil. Então, a minha mãe falou assim, eu nunca precisei fazer isso. E nessa hora eu falei, realmente, gente, como é que eu passava, né? Como é que eu tinha nota boa? Como? E eu comecei a falar, gente, eu estudava na véspera assim, 30 minutos antes da prova, na aula do professor que ainda estava acontecendo. Das anotações, muitas vezes eu tinha anotações, essa é a minha sorte, porque era a única maneira de eu conseguir prestar atenção na aula, era anotando. Não conseguia. Teve uma vez que o professor brigou comigo, que ele falou assim, eu não quero que você anote, eu quero só que você preste atenção. É que nem você chegar pro cego e falar, eu quero só que você enxergue. Só. Eu quero só que você enxergue. É só falar pro TDAH, desliga o TDAH e fala é só prestar atenção. Nessa época eu não sabia que eu tinha TDAH. Mas era uma estratégia inconsciente minha. Eu precisava escrever para eu me manter interagindo com o conteúdo. Porque se eu tivesse que ficar ali passivo, que nem, era aula de corpo presente. Nossa. A minha cabeça ia para qualquer outro lugar. E aí eu briguei com ele. Falei assim, mas eu tô fazendo porque eu preciso. Assim que eu preciso. Não. Aí o que aconteceu 5 minutos depois? Aulas 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, que já era metade do horário, que começava às 7. Eu dormi. Não. Eu dormi. Ele reclamou? Não. Ele achava ruim a anotação. Gênio, um gênio. Professor de geografia, inclusive, se o senhor estiver me assistindo, quero mandar o senhor para uma aula de técnicas cognitivas, para o senhor conseguir lidar melhor com seus alunos, né? Caso o senhor já não esteja mais aqui entre nós, os vivos, é porque a justiça foi feita. Tô brincando. Coração peludo, gente, é brincadeira. Brincadeira. Eu não vou começar a falar de professores aqui. Mas a grande maioria dos meus professores eram maravilhosos. Eu tinha uma relação maravilhosa com todos. O único, na verdade, que eu tive problema, e também a exceção de uma freira, também no meu colégio de freira, quando eu era bem pequenininho, porque eu era um demônio, esse professor foi o que eu tive problema. O resto, eu era amigo dos meus professores. Meus professores chamavam... Eu tinha 14 anos, meus professores chamavam para o aniversário deles. Que legal. Porque eu gostava do quê? De cachaça. Você já ia beber no... Nem gostava nessa época. Nem gostava nessa época. Depois da faculdade de engenharia... Falando desses negócios de família, né? Meu avô morreu com 92 anos. E, cara... Isso daí você tá falando do quê? Dos anos 80, certo? Isso que aconteceu com você? No colégio, 90. Você nasceu... Eu nasci quase em 82.
Eu nasci no Você final é de um ano... 81. Então você tem 42. Eu tenho 43, que eu vou fazer agora em Tá. dezembro. Tá. Eu nasci em 29 de dezembro de 1981. Tá. Então eu tenho Tá, 43. a gente tem a mesma Tem 43? idade. Olha, o TDAH não sabe nem a idade que ele tem. Aí, como é que faz? Eu acho que é 43. Faça as contas aí, por favor, tá? Porque eu não vou fazer conta agora, não. Eu descobri a minha idade, eu juro pra É você, verdade. ó, eu descobri a minha idade quando eu fui fazer um teste ergométrico há uns 5 anos atrás. Aí você tem que pensar. Não, eu falei lá, tô 30 de outubro de 83. Correndo, fazendo um teste ergométrico. Chegou o resultado. Quando chegou o resultado, há X anos atrás, tava lá, se eu não me engano, sei lá, 38. Nossa, Eu tenho 39, não tenho 38. Eu fiz as contas, eu era um ano mais jovem. Eu não sabia nem a minha idade. Você achou que você era mais velho? Eu achei que eu era um ano mais velho. Eu ganhei um ano Só fazendo. o TDAH que faz isso. Eu achei que era Só o TDAH que vai fazer um negócio desse. Aí eu, não, mas tá errado aqui, o coisa. Aí eu falei, mãe, quantos anos eu tenho? Puta que pariu. Foi assim. Enfim, meu avô ele morreu com 92. E claramente ele tinha TDAH, cara. Mas claramente. Sabe, agora você imagina lá. Nascido em 1920 alguma coisa. Tô chutando, tá? Nem sei quando ele nasceu. 1920 e pouco. Onde aquelas famílias tinham muitos filhos que eram pra ajudar na mão de obra da roça. Meu avô, se eu não me engano também, ele era o mais jovem. Sendo mais jovem, o mais pirracento, o mais, sabe, a raspa do tacho ali, com trocentos irmãos. Cara, você imagina o quanto que ele não apanhou. O quanto que ele não tomou uns croques, o quanto que ele não foi... Meu, claramente ele tinha TDAH, cara. O meu TDAH, e agora eu posso estar falando besteira, mas eu já ouvi alguma coisa também que fala que o TDAH ele pula uma geração. Você já ouviu falar isso? Por exemplo, minha mãe não tem. Entendeu? Eu já ouvi alguma coisa parecida com isso. Não, é porque ele pode pular, ele pode não pular. Porque assim, existem chances de ser TDAH. Uhum. Mas o fato da pessoa não ter desenvolvido o TDAH não quer dizer que o TDAH não esteja no código genético. Ah, não, com certeza, porque passou pra mim. Sim, Sim, exatamente. sim, com Então, certeza. Não, em algum lugar... de vir em série, mas porque o negócio de pula uma geração, não necessariamente vai pular, mas pode pular. Porque então... como ele é genético, então pode ser que uma pessoa tenha, mas isso não quer dizer que porque o filho não teve, então o neto não vai ter. Não. Bom, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele pode vir a se desenvolver na pessoa e tal, e ficar bem claro. E pode ser que não. E às vezes a pessoa pode lidar com isso também de uma maneira, na vida dela, outra situação, que também isso não transparece, ou não parece as características do TDAH que a gente conhece, porque ela acaba desenvolvendo estratégias para isso, inconscientemente. Agora, pode acontecer dela de fato não tem, mas isso não quer dizer que no código genético ela não carregue a possibilidade dos filhos terem. Sim. Né? Então eu vi isso em algum corte, alguma coisa assim, que tipo pulava uma geração. Nem sei se é verdade também. Enfim, foda-se, não era isso, o cerne. Até mesmo porque você vai ter muito mais chances de filhos de pais TDAHs serem TDAH. As chances são muito maiores. Então, se você for... Tanto é que hoje em dia muitos pais estão conseguindo entender melhor como eles funcionam. Pelo diagnóstico dos filhos. Exatamente. Porque o diagnóstico dos filhos é o que você... E aí os médicos mais responsáveis, quando estão lidando com os filhos... E o mercado para os médicos antes não tinha muito isso. Hoje, graças a Deus, a gente tem muito mais médicos responsáveis que entendem mais o transtorno. Hoje melhorou. Ainda não tá o ideal, mas melhorou muito já. Você tem o médico que fala assim, você principalmente neuropediatra, que tá fazendo... Tá, chama o pai e a mãe, assim, de cantinho, você vem cá. Contar um negócio pra você. Vamos entender o negócio aqui. Porque a gente não pode esquecer que muitas vezes a característica da criança vai ser diferente dos desafios que um adulto com TDAH passa. Por isso que eu falo com TDAH basicamente para adulto, né? Porque os desafios são outros. Então, é outra forma de lidar. Então, muitas vezes, a pessoa vai lá, diagnosticou porque o filho no colégio não está prestando atenção. Ou as notas estão baixas. Geral é aí que chega, estou generalizando, né? Mas em geral é assim que chega no médico, para poder diagnosticar. Às vezes, a mãe que é TDAH foi uma menina desatenta no colégio. Desatenta porque ela estava ali quietinha, ela não dava trabalho nenhum. Mas
ela nunca estava prestando atenção na aula, ela estava pensando em qualquer outra coisa na cabeça dela. Sim. E aí ela se tornou uma mulher com uma série de necessidades de gerenciamento, de pressão social, e ela ficou completamente desbaratada, ela tá cansada, exausta, ela tá com a vida desorganizada, com um monte de projeto inacabado, ela tá... Ou seja, aí você vê, isso é o adulto. Então, o filho dela era o capeta em forma de guri. Por isso foi diagnosticado com TDAH. Ela no colégio não dava trabalho nenhum. Ela fala, eu nunca tive TDAH, não tenho. Então, se o médico não entende direito, não conversa com os pais, você entendeu? Olha, quais são os desafios que você passa hoje? Porque o TDAH é genético. Na criança é diferente do adulto. Tem... Aí fala, tô achando que eu tenho esse negócio aí. Tô achando que... Porque as chances vão ser significativas. Se o filho já tá com TDAH, então, assim, caçar... Como que surgiu o meu diagnóstico, né? Minha mãe comprou aquele livro da Ana Beatriz, Mentes Inquietas. Ela leu aquele livro e falou assim, nossa, meu Deus... E eu já tava na faculdade. Nossa, esse aqui é você. Me deu o livro, eu perdi o livro. Já começa assim, eu vou ler. Aí eu já perdi o livro aí. Nem precisa, viu? Já mandar pro médico, não precisa mais ler, não. E aí esse meu diagnóstico, ele veio a partir daí, então. E ainda não foi no ano que ela leu esse livro, ainda demorou um pouquinho mais, porque, cara, eu só não parava em emprego nenhum, aquela coisa de não conseguia seguir regra, não conseguia isso aqui lá, eu sempre dei trabalho na escola e tal, só que aí é aquela coisa, né, quando a gente é criança, deixa de castigo, dá uns tapa, tira o videogame, beleza, é criança, chama criança, adolescente, né, quando você entra ali no mercado de trabalho na fase adulta, aí começa a vir uns negócios chamados boleto. Aí começa. Aí, assim, sei lá, você já não consegue arrumar. Emprego se arruma. Agora, você não consegue parar em emprego nenhum. Aí começa a ter problemas lá. Aí começa a vir ansiedade, começa a vir insônia, começa a vir. Enfim, a vida adulta, né? E aí você vira vagabundo, aí você vira desinteressado, aí você vira um inútil, aí você vira um encostado, aí vai vindo e o chicote vai dando nas costas, entendeu? Ainda mais na parte que o homem, ele não, né, ele não foi feito pra falar o que tá sentindo, ele não pode chorar, se você reclama muito é mimimi, se você desabafa com alguém, você é isso, você é aquilo outro, então, aí o que a gente faz? Pega a nossa bela máscara de pessoas normais, né, que é o masking, né, você coloca aquela máscara e fala, não, que isso, eu sou normal, e a boca calada, e não faz terapia, então você vai só remoendo aquilo, as pessoas que você gostaria de surpreender ou atender as expectativas, né? Seja um pai, seja um irmão, seja suas figuras paternas, amizades, por aí vai, você acaba desapontando elas porque você acaba não vivendo para você e para variar ainda, para completar a cereja do bolo o TDAH, ele tem essa necessidade absurda de agradar os outros, né, Bruno? Uhum. Por que a gente faz isso, cara? E é o pacote completo da frustração, é o pacote completo da ansiedade, é o pacote completo de um ser humano disfuncional. Aí uma coisa vai levando a outra, aí numa dessas daí já começa a beber, numa dessas daí, aí já era. O masking, ele é um padrão de comportamento. Ou seja, o que é um padrão de comportamento? É um comportamento que se repete. Então eu repito esse comportamento constantemente. Porque... de alguma forma, ele é fisiológico, né? Eu desenvolvo ele com um mecanismo de proteção. Por quê? Eu começo a perceber que o que me faz, e aí retomando um pouco do que a gente falou lá no início, quando eu começo, e muitas vezes a nível inconsciente, começo a perceber que eu sou muito diferente dos outros, eu preciso fazer o quê? Porque a gente tem uma necessidade primitiva... de ser aceito, né? De ser aceito. O homem, o Homo sapiens, né, desde que se desenvolveu até onde a gente chegar, onde está, desde o início do Homo sapiens até aqui, a gente não pode esquecer que aquele Homo sapiens que estava longe da tribo, que não estava na tribo, morria. Então ele precisava da comunidade por uma questão de sobrevivência. Olha que engraçado, né? O ser humano, ele é uma espécie que ele precisa é uma espécie 100% interdependente.
Eu preciso de um outro ser humano para eu existir. É impossível eu sobreviver sem um outro da minha espécie. É impossível. O bebê humano é um dos mais frágeis de todas as espécies. Um bebê humano, ele não consegue, até para respirar, precisa levar umas porradas do médico nas costas quando nasce, porque nem isso ele sabe fazer. Ele não consegue andar, ele não consegue enxergar, ele não consegue fazer nada. É um inútil. Ele não consegue se alimentar, ele não consegue fazer nada. E assim, ele não precisa de cuidado nas primeiras horas de vida, não. Ele precisa de cuidado extremo, porque ele é extremamente delicado, ele tem uma estrutura óssea, inclusive, extremamente frágil. Ele precisa de cuidados extremos nos primeiros anos de vida. Senão ele não sobrevive. Ele não tem nem habilidade cognitiva para conseguir sobreviver. Ele não tem habilidade motora, ele não tem isso nem constituído. Ele precisa de um outro para poder passar para ele essa experiência por anos. Sim. Porque fora do útero, um bebê humano Não morre. Não passa de horas. Ele não tem condições. Ele não sobrevive. Então, assim, está na nossa condição de ser humano, como espécie, a gente precisa do outro. É verdade. Mas a gente vira adulto e a gente acha que não tem que pedir ajuda e que tem que resolver tudo sozinho. Olha pra você ver o quão distante isso é da nossa natureza. Porque eu tô falando da necessidade a gente tá aqui, tem luz, tem internet, tem um monte de coisa. Você foi no supermercado, tem produtos que você comprou, teve fábricas que fizeram isso. Hoje a gente esquece que tudo que a gente faz a todo momento tem uma série de pessoas envolvidas. Desde o lixeiro que vai tirar o lixo da tua casa, até o pessoal que está agora trabalhando numa subestação de energia elétrica para isso daqui chegar aqui. Sim. Senão, não tem como. Então, assim, nós, inclusive na vida moderna, necessitamos ainda mais uns dos outros, né? Porque a ajuda que a gente tem um do outro, o ofício que cada um tem, tá o tempo todo ligado com a gente. E aí chega uma hora que a gente acha que a gente não precisa pedir ajuda. É a receita pro desastre. É receita pro desastre. Então, é muito importante que a gente entenda que essa diferença que a gente sente que tem dos outros, que vem do inconsciente, no caso de pessoas neurodivergentes, pessoas TDAH, pessoas autistas, né, disléxicas, enfim. Esse mecanismo de defesa que é o masking, qual é a tentativa que eu faço? Eu preciso que gostem de mim, eu preciso que me queiram juntos, eu preciso que me queiram ali. Se eu mostro quem eu sou, e eu sou muito diferente porque a pessoa não me compreende, ela não me entende, então, e muitas vezes isso acontece inconscientemente, o que eu preciso fazer? Eu preciso calar esses meus problemas, porque esses meus problemas não são os problemas dos outros. Por que às vezes tem gente que eu encontro na rua? Eu tava num evento uma vez, teve um cara que olhou pra mim, e falou assim, queria te falar uma coisa. Ele começou a chorar. Me abraçou, eu abracei ele. Fiquei ali uns minutos com ele, ele chorando. Não precisou falar nada pra mim. Nada. Porque eu encontrei muitas vezes pessoa na rua, às vezes a pessoa se emocionava, nossa, você me libertou. Por que a pessoa falava isso? Porque eu cheguei a falar de um problema que ela tinha, de um conflito que ela vivia e que muitas vezes, ou ela não conseguia verbalizar, porque ela não aprendeu a fazer isso. Ela aprendeu a esconder. Ela aprendeu a lidar com aquilo de alguma forma e ela não sabia, às vezes, nem verbalizar, nem conseguir descrever aquilo. E aí eu chegava e descrevia. Nos meus vídeos, ou às vezes na sketch, com humor e tal. Então a pessoa falava assim, nossa, eu tô vendo ali que o que eu sinto, não sou só eu que sinto. Tem outras pessoas que sentem. E isso tem uma condição, pode estar relacionado com a condição. Isso pode estar, eu posso ter soluções para isso. Ela achou ali alguém da tribo dela, né? Ela achou alguém que conseguiu descrever o que ela estava passando e que nem ela conseguia descrever, quanto mais saber que aquilo tinha uma explicação para ser do jeito que era. É a personificação do inconsciente dela, de todos os traumas, as frustrações dela, ela encontrou, né? Era muito comum, às vezes, a pessoa ver um vídeo meu, ter esse choque, no sentido de falar assim, meu Deus do céu, ele tá falando de alguma coisa. Aí o que a pessoa fazia? Ia lá no meu perfil. Aí ela começava a ver outros vídeos. Ela falava, meu Deus do céu, isso aí
Aí ela fala, meu Deus, isso aqui também. Minha nossa, isso aqui é esse problema todo aqui também. Aí pronto. Aí a pessoa fala assim, meu Deus, ele tá conseguindo explicar uma série de coisas que eu passei. E por que eu ouvi muito, Bruno, até hoje escuto, o pessoal da mentoria, então, nossa, fala demais. Bruno, parece que tem uma câmera aqui em casa. Parece que você tá vendo tudo que eu tô fazendo, como que eu tô fazendo. Eu tenho câmera na casa das pessoas? Bial, não tenho. Não tenho, Tadeu. O que eu tenho? Tadeu. O que eu tenho? TDAH. No fundo, eu tô falando de mim. Eu tô falando da minha experiência. Porque é um padrão, né? E como eu estudei muito TDAH desde o meu diagnóstico, há mais de 20 anos atrás, eu venho buscando soluções para poder viver com ele desde essa época, onde o TDAH, como o pessoal gosta de falar, nem era moda. Então, já há muito tempo eu fui diagnosticado e fui buscando soluções. Primeiro entendendo como é que esse cérebro meu funcionava, entendendo os problemas que eu tinha por conta dele e saber o que eu precisava fazer para poder ter o comportamento que eu queria tendo esse funcionamento. Porque o que funcionava para uma pessoa neurotípica não necessariamente ia funcionar para mim. Então eu tinha que dar uma solução. A solução não existia. Eu tinha que criar. Ou então eu sentava e chorava. Não tem uma solução só, tem várias soluções. Você falou da terapia. A terapia é importante porque ela ajuda a gente nesse escoamento. Ela ajuda a gente, às vezes, a organizar nossas ideias para a gente conseguir compartilhar com uma outra pessoa o que a gente está vivendo. Uma pessoa que entende daquilo. É muito importante encontrar um psicólogo que entenda do transtorno. Isso é muito importante. Não são todos os psicólogos que entendem. Entende? Como também não são todos os psiquiatras que entendem. Então você tem que buscar um psiquiatra que entenda do transtorno. Senão não tem jeito. É dar murro em ponta de faca. Uhum. Entende? Quantas pessoas com TDAH não foram tratadas somente com ansiedade e depressão 10 anos e não resolvia? Lógico que não resolvia. Ansiedade e depressão são comorbidades do TDAH. Não são a causa. Então, se você não resolve o TDAH, você fica ali só tapando o sol com a peneira. Tratando ansiedade e depressão. Você não está tratando TDAH, que é a fonte que está causando a ansiedade e depressão, você vai estar tapando o sol com a peneira. Você não vai conseguir resolver aquilo. É o band-aid no braço quebrado, né? Exatamente. Então, se você não lida com a causa raiz que origina as comorbidades, lascou-se. Então, é sempre importante você ter ajuda e pedir ajuda. Porque esse padrão de comportamento que a gente aprende a ter, que a gente cala, que a gente fecha, que a gente... Aí eu tenho um comportamento... O que é o masking? Por que chama masking? Porque eu preciso mostrar, me comportar de uma forma que eu acredito que vai ser a forma aceitável. Eu acredito que assim eu vou agradar. Tem um livro que é muito legal, chama Coragem de Ser Imperfeito. Da Brené Brown, não é? Brené Brown. É muito legal esse livro. Tem um outro, inclusive eu indiquei para outra galera, o pessoal tá lendo também, que é muito bom. Chama Coragem de Não Agradar. É muito legal. Que fala justamente sobre esse processo de libertação pelo qual a gente tem que passar. E eu sempre falo, o melhor remédio para o TDAH é a aceitação. E aceitação não é conformismo. Não estou dizendo que a gente tem que se conformar com os resultados que a gente tem. Muito pelo contrário. O que eu faço a minha vida inteira é me dedicar a soluções para eu conseguir chegar nos resultados que eu quero. Só que parece paradoxal isso, mas não é. Quando eu brigo com quem eu sou, quando eu não aceito quem eu sou, eu vou estar sempre brigando com o meu funcionamento. Eu nunca vou conseguir o resultado que eu quero. Porque eu estou sempre lutando contra como eu funciono. É uma guerra. É uma guerra que eu não tenho como vencer. Quando eu aceito o processo de aceitação, ele é contínuo, dura a vida inteira. E ele é um processo que exige esforço diário. A autocompaixão é uma maneira de eu me aceitar mais. Bruno, então você vai dar desculpa pra tudo, e aí... Que o TDAH é muleta, que tudo pra você... E aí pronto, aí você vai... Vontade de esfregar a cara no asfalto. Eu só não mandei tomar no cu ainda, porque eu tô de bom humor. Se fosse o Otávio do Velho Testamento, da primeira temporada, eu já tinha mandado esse papo, tudo bem, tu tomar no cu. Seus filhos da puta.
Que ódio. Eu odeio esse povo, cara. Por que você não para de ser TDAH? Por que você não para de ser um idiota? Olha, chega, parou. Esse aqui é o Otávio do Velho Testamento, surgiu aqui. Eu falo sempre assim, se a sua opinião, ela não vai ser uma opinião que vai ajudar o outro, que ela vai ser produtiva para o outro, você pega a tua opinião, você dobra ela bem dobradinha, e aí você guarda no cofre, entendeu? Aí o que acontece? Eu sempre falo, a aceitação, ela é extremamente... Quando eu me aceito, eu vou te falar, até uma técnica que eu tenho que utilizar, eu, Bruno, eu sei que eu sou TDAH, eu sei que eu não funciono da mesma maneira que as pessoas. O que as pessoas querem usar? Agenda. TDAH quer usar agenda. Planner. O planner. Não, o planner pra TDAH, eu falo assim, meu amor, se é planner não é pra TDAH não. Porque assim, é a mesma coisa que falar assim, eu tenho um álcool pra alcoólatra. Deixa eu te falar, se é álcool não é pra alcoólatra não, porque não pode tomar. E é isso, entendeu? A pessoa vai assim, não, porque a agenda... Quantas agendas eu comprei? Não passava de janeiro. Não passava. Eu jogava a agenda, porque passava o ano, né? Hoje acho que não tem mais muito agenda de papel, mas né, tinha uma época... A long time ago in a galaxy far, far away from here. Skywalker. Que tinha uma marca que chamava Company, que a gente chamava de Company. Aí tinha a mochila da Company, a agenda da Company, a carteira da Company. E o estojo. E o estojo da coisa, exatamente. Eu tenho na gaveta, você quer ver? Não. É um preto, é o preto com um negocinho escrito em volta, assim, ó. Era isso, exatamente. Dessa época, que era a época da Pacalolo, da Zump, da Ford. Lica, Hip e... Lica, Hip Cruel e... seus velhos. Bad Boy. Tem que chamar aquele cara do Noge, do canal dos 90, essas coisas. Enfim, e aí, essas agendas, esqueci de quantas eu comprei. Não acabava nenhuma, usava umas semanas, depois não usava mais, usava de rascunho depois. Que nem caderno, eu tinha muito caderno. Hoje não tem um caderno em casa. Você tem eu não compro caderno. Agenda, então, não se fala, né? Porque hoje a gente criou um sistema. PAD, por exemplo, você tem uma noção, que é o plano de ação diário, que é uma ferramenta que tem no método que a gente utiliza. Diário. Você vai fazer um plano de ação diário. Você vai fazer aquilo ali, no final do dia, rasgar. Tem gente que fala assim, posso fazer num caderno? Não pode fazer no caderno. Por quê? O caderno continua. O que você vai fazendo? Você vai guardando. Por que você vai guardar? Acabou o dia, tem outro dia. Acumulador. Porque eu vou deixando aqui, porque outra hora eu faço. Aí que você vai encontrar a tua armadilha. Que aí que você vai se lascar. Aí quando você passa a semana, você já tem um monte de coisa que você fez, um monte de coisa que você não fez, o plano de ação diário virou uma agenda semanal com coisa que você fez e que você não fez. Virou lenda. Aí você só arrumou problema pra você. Aí eu falo, ainda pega assim, compra uma ficha pautada, faz ali, acabou o dia, rasga. Teve coisa que eu não fiz. Você vai fazer? Vai fazer? Vai. Quando que você vai fazer? Vai fazer amanhã? No dia de amanhã? Então põe no PAD de amanhã. Eu vou fazer, mas não sei quando eu vou fazer. Aí você vai colocar num outro, que a gente chama de depósito next. Que são as tarefas que você quer fazer, mas que você não sabe quando você vai fazer. Aí você coloca ela no outro lugar. Você guarda lá nesse lugar. Beleza. Lá, esse lugar você usa só pra guardar essas aí, que não tem data. Mas que você sabe que vai fazer. Certo? Isso daqui é uma agenda? Não, por isso que eu chamo de depósito. É depósito, não é agenda. É depósito. Porque tá ali porque eu não sei quando que eu vou fazer. Eu não decidi. Quando eu monto meu plano de ação diário, eu olho para esse depósito. Porque eu dou uma olhada. Deixa eu ver hoje. O que eu posso tirar do depósito? Vou colocar aqui. Acabou o dia? O desafio que a gente está fazendo agora nas 23 é um desafio de execução. Então a gente usa as coisas do sistema de execução, que é o PAD, o depósito, farol semanal. O que é que tem no farol semanal? Objetivo, não tem tarefa. Objetivo é diferente de tarefa. Objetivo é resultado, é onde você quer chegar. É o que você quer alcançar. Tarefa é o que você precisa fazer, é ação. É o que você precisa fazer para chegar no objetivo. Para objetivo não precisa tomar decisão. Para cada tarefa você precisa tomar decisão. É completamente diferente. E isso é uma coisa que se as pessoas não entendem a diferença, elas não têm como usar, por exemplo, o meu sistema. Porque o PAD é só de tarefa. Não tem objetivo.
Por quê? O que é o farol semanal? O farol semanal é, ao final dessa semana, o que eu quero ter alcançado? Eu quero chegar ao que eu quero ter feito no final dessa semana. E por que eu não faço mensal? Porque mensal há muito tempo, a gente não enxerga mesmo. Enxerga. Miopia temporal. Enxerga. Anual. Mural de sonhos. Pega o mural de sonhos, coloca no banheiro, junto com o rolo do negócio lá e usa para poder limpar as coisas quando você acaba. Porque negócio de mural de sonho, você levanta todo dia, de novo com gosto de maçaneta na boca, porque a pessoa fala assim, coloca um mural de sonhos na parede do seu quarto. Para todo dia você levantar, olhar para o mural de sonhos. E ver o merda que você é. A pessoa vai, coloca o mural de sonho com a casa que ela quer. Ela vai lá, revista, recorta a mansão do Gustavo Lima. Puta que com pariu. aquelas colunas gregas. É essa mansão que eu quero pra mim. A pessoa tá lá no barraco. Certo? Cubatão. Aí acorda no Cubatão. Lá no Fantástico Mundo de Oz. Acorda lá, o Oz já tá cheirando o cachorro quente de manhã cedo já. Aí, Osasco, né? Fantástico Mundo de Oz, é Osasco. Aí o cachorro quente já tá sentindo o cheiro já de manhã que ela tá no barraco. Aí ela acorda de manhã, que eu não sabe nem o nome dela, apertou o soneca 5 vezes. O que eu quero na minha vida? Na porta ali no mural de sonhos, a mansão do Gustavo Lima. Eu me olho no espelho com a cara amassada, atrasado, pensando que eu tenho que escovar o dente rápido, senão eu chegar atrasado no trabalho. Olho pra mansão do Gustavo Lima, o que eu sinto? Não, eu vou... Não, muita motivação. Não, é vontade de entrar pro crime mesmo. Aí é vender coisa que não deve. Não deixa de ter explicação. Não, porque não existe, mas... Não, porque é o seguinte, né? A saúde mental da pessoa vai pro ralo. Você quer o quê? Se a gente se compara tanto, se a gente além de a gente se comparar, a gente se cobra. Entendeu? E a gente se nivela por baixo. E as pessoas, que nem no início do episódio você falou assim, as pessoas que mais amam a gente viram e falam assim, nossa, mas você é tão inteligente, por que você não... Nossa, você é tão bonito, por que você não sei o quê? Nossa, olha seu primo, e tá lá não sei o quê, descontando... Não, aí é... O que a gente faz? Entendeu? É isso. Exato. Por que eu falo da gente... A gente até faz um projeto de vida, que é uma coisa que eu falo que a gente faz em mapa mental. Mas o projeto de vida não é pra estar na tua frente, na parede. Você acorda. O que você vai fazer? Você mora no barraco em Osasco, acorda atrasado pro trabalho. O que você vai fazer que vai te levar na mansão? Tem nada que você possa fazer que vai te levar na mansão. Assim, até tem. Mas o objetivo que você tem que pensar não é o objetivo da mansão agora. O que vai me fazer motivar é saber que eu posso chegar no final do dia e eu posso estudar 1 hora daquela pós-graduação que eu quero muito pra eu avançar na minha carreira profissional. Não, você tá pensando pequeno, cara. Você tá pensando pequeno. O que eu posso fazer no meu dia é isso. Sabe o que você pode fazer? Jogar no Tigrinho da Virgínia. E vou te falar. Isso é um problema sério pra quem não negar, viu? É mesmo? O quê? Dopamina certa. Ah, sim. O vício em jogo, né? Nossa, tá. Mas como bebida, como substância... É extremamente dopaminérgico. Extremamente dopaminérgico. Ainda mais que juntou dinheiro, você tá ali colocando dinheiro. Então, quantos TDAHs não tem problema de compulsão por compra e tudo mais? É verdade. Juntou isso com o jogo ainda, que tem toda a adrenalina do negócio. A luz, o som, o dinheiro e não sei o que. Olha. Tem TDAH que tá assim, perdendo pouco dinheiro que não tinha. Com essa história dos jogos. Então, exatamente isso que você falou. O negócio tá ali justamente para isso. Então, o que eu tenho que... Eu tenho que ter um sistema que me faça celebrar o que é possível eu realizar. Porque eu tô vendo... Porque aí eu me sinto motivado. Porque eu tô fazendo, eu tô alcançando, eu tô realizando. Eu tô avançando, eu tô vendo que eu tô avançando. Mas se eu fico só pensando num objetivo lá na PQP, o que acontece? Eu não sinto motivação, porque eu sempre vou ter muito mais para fazer em comparação do que o que eu tô fazendo. Tem muito mais coisas que eu não fiz. Tem muito mais coisas que eu nem sei que eu vou ter que fazer para ter a mansão do Gustavo Lima do que o que eu fiz. Então, sempre o que eu tô fazendo, pouco que seja, é bosta. Perto do que eu preciso fazer, que às vezes eu nem sei o que eu tenho que fazer, porque eu tô... Qual é o meu referencial? Mansão do Gustavo Lima. Bruno, você não tem que sonhar com a mansão do Gustavo Lima? Você pode se você quiser, não tem problema nenhum. O que você não pode é estabelecer a mansão do Gustavo Lima como o teu objetivo diário. Você vai acordar todo dia e pensar nisso?
você só é lembrado do que você não conseguiu. É uma tortura diária ali, né? É horrível. Então, assim, pode ser que para pessoas neurotípicas, que não têm a miopia temporal, que têm essa organização mental, né, tenham mais clareza com relação aos objetivos, esse significado pode ser diferente. Mas, em geral, para quem é TDAH, essa é uma ferramenta péssima. Horrível. Horrível. A agenda funciona para todo mundo. O que não funciona para mim? Você é TDAH. Não vai funcionar. Não adianta. Ah, mas o planner... Aí eu falo assim, por que você insiste? Não, porque tem a agenda para TDAH. Pra quê? Não, deixa eu te falar. Existe agenda para TDAH? Ah, mas na internet hoje, o que você acha que coisa para TDAH é que nem álcool para alcoolista. Você tem um bocado. Que é assim... O que acontece? Porque no fundo, o que o TDAH sempre quis? Usar agenda. Ele não consegue. Ele sempre quis o que um planner que funcionasse pra ele, nenhum funciona. Aí chega alguém e fala assim, olha, ô alcoólatra, vem cá. Esse álcool aqui é o álcool para álcool. Ó, meu bolso tá aqui, você vai botar o dinheiro aqui, ó. Né? É isso. Álcool para álcool. E o que tem na agenda do TDAH? Pra começar, ela tem que ter Nossa, mano... Não, ela tem que ter um localizador, que você vai perder... O que mais que tem na agenda do TDAH? Ela tem que ter lista de desejos, mural dos sonhos. É que nem o álcool para alcoólatra. Por que eu tô pensando numa agenda para TDAH? Porque se eu tô falando em TDAH, esquece a agenda. É tipo assim, você não tem que criar uma agenda para TDAH, porque a agenda é o problema. Então, por que você tá querendo criar uma solução porque é o problema? Para! De novo, é uma tentativa de eu me sentir neurotípico. Entendi. Porque eu estou usando a agenda. Todo mundo usa agenda. Eu tenho que usar a agenda. Não, você não tem que usar a agenda. Você tem um funcionamento diferente, você não tem que usar a agenda. Quem disse que você tem que usar a agenda? Você falou mesmo, né? O sonho do TDAH é ser neurotípico, né? Ou então, fala assim, não, eu só vou fazer alguma coisa a hora que eu conseguir tratar, mas agora eu não tô conseguindo tratar. Então eu vou vivendo assim até a hora que eu conseguir dinheiro para conseguir tratar. Por quê? Porque psicólogo, terapia no geral é caro, o Vivance custa 500 conto, e não sei o que lá das contas, eu não tenho ajuda nenhuma, então por enquanto eu vou vivendo e eu não consigo abrir mão do meu estilo de vida, vamos assim dizer, só que ela ainda tá na merda porque a merda tá quentinha, e sair dali dá muito trabalho, e você acaba entrando num ciclo vicioso de não resultado da vida. Né? Alguma coisa, assim, dá pra você começar a resolver a tua vida, se você tem TDAH, dá pra começar a você resolver, com dinheiro ou sem dinheiro. É verdade. Vou te falar, 90% das pessoas chegam pra mim e falam, Bruno, eu não tenho dinheiro pra isso, eu não tenho dinheiro nem pra entrar na mentoria. Inclusive na mentoria agora a gente tá com o aniversário de 4 anos, o preço tá mais barato. Depois o pessoal dá uma olhada no link e tal, não sei quando o pessoal vai estar vendo esse episódio, tá? Porque tá pra acabar, então se você estiver vendo muito depois, pode ser que já tenha acabado. Quando que acaba, você sabe, Data? A gente tá querendo finalizar, porque a gente abriu na terceira semana agora de maio, então a gente tá querendo finalizar na primeira semana de junho. Vai já 7, 8, vai dar o final, começo da segunda semana, mais ou menos. De junho? De junho. Então não vai dar. Porque se eu vou editar, não. Amanhã é dia 1º, não. Porque tem que soltar o primeiro antes. Entendeu? Entendi. Então já não vai estar mais no... Não. Eu não vou nem prometer que eu vou... Não. Sabe o que eu vou fazer? Quando você soltar o episódio... Cria um cupom. Eu vou criar o cupom. É disso que eu tô falando, caramba. Disso que eu tô falando. Eu vou criar o cupom Otávio. Aí o que a gente faz? Com o pessoal que entrar, mas aí tem que ser tipo, sei lá, quantos dias depois do episódio ir ao ar? 2 semanas? 2 semanas, ótimo. Então vamos 2 semanas, até 2 semanas, depois de sair esse episódio aqui, a gente vai deixar um cupom pra galera. Depois de sair esse episódio aqui, a gente deixa o cupom pra galera, cupom Otávio, pra galera ter o desconto. Otávio não, barulho mental, pronto. Barulho mental. Barulho mental é muita letra, hein? Muita letra? TDAH e... não. TDAH disléxico. Tô colocando, não tá funcionando, não tá mais. É que o barulho mental... Bom, enfim, a gente se vê. Mas pode ser, põe barulho mental. Põe. Mas isso. se não tiver funcionando o cupom, checa pra saber se você não tá trocando a letrinha, que a gente faz isso de vez em quando, tá bom? A gente faz. Normal. Aí você tem que nos ajudar, te ajudar também. TDAH com dislexia, que chama. Tá. Que tem, a gente tem também, às vezes tem, tá? Exatinho.
90% das pessoas que chegam pra mim e falam, porque eu não tenho dinheiro pra ir no médico, a consulta é cara, a média é cara, a terapia é cara. Até quem não entra na mentoria, que fala que reclama, mentoria, não consigo entrar, pererê, não tenho dinheiro. Vem cá. Aí tá vendo? É como se assim, eu não consigo resolver uma solução, porque qualquer solução precisa de dinheiro. Aí eu faço a pergunta, vem cá. Quanto de água você tá bebendo por dia? Água. Tô tomando uma coca de 600. Quando a pessoa sabe o quanto ela tá bebendo, que em geral ela nem se ela sabe, e um mandamento indistraível é, o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. Antes de eu chegar aqui, eu tinha bebido 2,5 litros por dia. A minha meta é 3. E eu sei que eu já superei os 3, porque esse é o 3º copo de água que eu tô bebendo. Então, com toda a certeza absoluta, eu não sei exatamente quanto eu bebi, mas eu sei que eu bebi mais de 3. Então, a minha meta... Já foi. Eu já bati. Né? Eu tô no CrossFit, eu nunca encho um pouco a garrafa, ou nunca encho a garrafa quando tem água. Eu só encho a garrafa quando ela acaba. E eu encho ela inteira. Por quê? Pra você poder medir. Eu sei quanto eu tô bebendo. Eu só preciso fazer uma coisa simples. Eu pergunto pra pessoa, quanto de água que você tá tomando? A pessoa, quando ela sabe quanto de água ela tá tomando, ela tá bebendo pouco. Quem é TDAH tem 3 vezes mais chances de ter problema renal por conta do consumo de água do que quem é neurotípico. 3 vezes mais chances. Por quê? Esquece de beber água. Então, isso é uma coisa simples. Você concorda? Você não precisa de nada muito sofisticado para beber água. Gente, é uma coisa simples. O TDAH normalmente vai pegar e esquece. Então, se você não tem um sistema no teu dia a dia para você tá se lembrando de beber água, e você tá pelo menos tem uma noção de quanto de água que você tá bebendo, o cérebro tá... Eu falo pro pessoal, o pessoal levanta e não toma água. Você tem que acordar de manhã, a primeira coisa que eu faço é beber água. Por quê? Porque o cérebro é mais de 90% d'água. Você tem um cérebro que é inerentemente mais desregulado. Você acorda de manhã, você passou, se você dormiu o quanto você deveria, pelo menos umas 8 horas, você passou sem beber água. Ou seja, o teu cérebro de manhã precisa de água, porque você quer funcionar, e você quer acordar, e você quer ser você pro mundo, e você quer dominar o mundo, e você quer... E você não tá dando água pro teu corpo, pro teu cérebro, e você é TDAH. Então assim, o quanto de dinheiro que você precisa para isso? Só a falta de água já justifica aquela dor de cabeça que você tem, né? Total, a maior só causa falta de dor de cabeça é desidratação. Aí que você vai lá, eu tô com dor de cabeça, me tomar água, você toma uma aspirina, você toma um paracetamol, aí o seu fígado vai pro inferno. Aí você tá comendo só gordura, que o seu fígado tá indo pro inferno. Aí você bebe cachaça que nem um gambá, aí o seu fígado tá indo pro inferno. E você continua o quê? Não tomando água. Aí você fica com aquela, né? Aí vai, como chama? Vai acumulando, vai... qual que é a palavra que o povo falou? Colecionando comorbidade. O Sim. TDAH é um colecionador de comorbidade. Exatamente. Aí, olha só, você tem que mudar como você está lidando com beber água. Assim, tentar lembrar não funcionou até hoje. Por que é que você acha que a partir de amanhã... não, porque agora eu criei consciência... Você criou a consciência agora, daqui a 15 minutos você não vai lembrar o que aconteceu. É TDAH que você tem, é a primacinha do Alzheimer. Você tá louco? Eu tô brincando, é brincadeira. É brincadeira, não é primo de nada. Relaxa, daqui a pouco você esquece. É só humor. Na mesma praça. Tô brincando! Eles esquecem, Nossa, né? são chatos, porque pelo a amor de gente lembra Deus. de tudo, né, que a gente tava falando, né? Sabe de nada, Marcelo. Então, é muito... Tá vendo só? O que eu já... Não, acumulando comorbidade. Exato. É o que vai acontecendo. A pessoa... Primeiro, ela tá... Olha só, o problemão. Que ela, uma coisa simples, que não precisa de dinheiro nenhum pra fazer. Precisa só de um sistema diferente. E aí a pessoa acha o quê? Que eu vou me lembrar.
Não, deixa eu falar, não vai. Não funcionou. Você vai ver depois algum outro vídeo que vai aparecer na tua timeline de alguém falando da importância de beber água. Você vai parar, porque é aí que você vai lembrar que você viu eu falando antes sobre a importância de beber água, e você vai ver outra pessoa falando para beber água para te botar medo de novo, para você falar, não, agora vai ser diferente. Porque o que você vai fazer diferente? Nada, achando que um espírito vai baixar em você e você vai ter um comportamento completamente diferente do que você tinha antes por conta do que você viu, do que você ouviu. Não é assim que a banda toca. Eu costumo dizer pro pessoal que disciplina não é um encosto que baixa em você e faz com que você mude o teu comportamento imediatamente de uma hora para outra. Tá? Isso daí é só no centro espírita. Disciplina é um sistema que você cria para você, que força você a fazer coisas que você quer fazer, mas que na hora não necessariamente você tem vontade de fazer. Você tem que fazer mudanças. É um sistema. O que é um sistema? Um sistema é um conjunto de regras, é um conjunto de técnicas, é um conjunto de ferramentas. Isso é sistema. Por que é muito mais fácil de eu fazer a minha rotina matinal com as coisas que eu tenho para fazer? Porque eu tenho um sistema. Então, assim, eu tenho hoje um lembrete, eu tenho um sistema que funciona para mim. Então, eu esperar que eu vá conseguir, porque a força de vontade, deixa eu te falar, isso é dar murro em ponta de faca. E eu sempre falo, você não percebeu ainda que contar com a tua força de vontade para, mesmo que você não seja TDAH, você pode até ser neurotípico, ficar contando com a tua força de vontade não funciona. E se funciona, funciona muito pouco. Se você não muda como você está fazendo o negócio, dificilmente os teus resultados vão mudar. Dificilmente o teu comportamento vai ser diferente. Motivação e gasolina barata, né? Exatamente. A motivação e gasolina barata. Então você vai lá Você vira legendários pra subir a montanha. Aí, ai, não, agora, a partir de agora, eu sou assim, assado, assim, assado. Só que pode até durar um tempo. Mas barato, até quando? Vai acabar, Porque se o sistema não mudou, os estímulos que você vai ter são os estímulos de antes do Legendários. Quando for entrar no dia a dia, na tua rotina, certo? O Legendários, é que eu estou usando esse exemplo, porque é um exemplo de um evento que as pessoas, né, sentem um nível de emoção que é muito legal, que é muito importante, que beleza, você se sente bem. Você ir para um evento que você se sente bem, que você se sente capaz, isso é muito legal. Agora, as mudanças que eu quero realizar em função disso precisam vir acompanhadas de um sistema diferente do de antes. Porque senão os estímulos que eu vou ter na minha rotina, no meu dia a dia, vão ser os mesmos de antes. Não vão ser o daquilo que foi incrível, não vai ser do vídeo que... É por isso que quando a gente estava... Não, e o que acontece? E por que muitas das pessoas que vão nesses eventos e acabam não fazendo as mudanças necessárias para mudar o comportamento, né? A modulação comportamental, vamos assim dizer, né? Aquilo que você falou, a partir do momento que você sai daquele ambiente, a rotina vai te engolir. E como a gente, principalmente quem tem TDAH, gosta muito ou procura o resultado rápido, a vitória miojo, sabe? A recompensa, a dopamina instantânea. Aí nessa daí você cai nos papinhos de tudo quanto é coisa. Você vai cair no papinho o remédio milagroso, tá faltando um suplemento não sei o que, tá faltando você ir pra montanha lá, rezar na montanha. E quando você olha pra trás e fala assim, caramba, eu já tentei isso, já tentei aquilo outro, você ainda não saiu de dentro da gaveta da frustração, que você ainda nasceu com ela, você ainda tá lá dentro. Só que simplesmente você olha em volta e fala assim, puta que pariu, eu achei que eu tinha conseguido alguma coisa na vida, eu ainda tô aqui. Exato. É por isso que eu digo, eu ainda gastei dinheiro. Perdi tempo. Assim, pelo menos vai ter uma camisa laranja. Vai ter um número. Você quer ver um investimento bom? Assim, se você for pensar em termos de conhecimento, um livro, ainda mais um livro bom sobre algum assunto, técnicas importantes. Qual o preço de um livro? R$50, R$40? Se ele for mais caro, uns 80, talvez, 90. Mas um livro bom, pega um livro bom. Ó, tem um livro que eu acho muito legal,
que fala da importância de como a gente conversa com a gente mesmo, chama... Eu li esse livro recentemente, inclusive a gente fez algumas sessões nos Indistraíveis baseadas nesse livro. Chama A Voz na Sua Cabeça, de um psicólogo experimental americano, responsável por um centro, inclusive um laboratório de pesquisas e tal nessa área, que chama Ethan Kross. Esse livro é muito legal, que fala de como a dinâmica desse diálogo interno influencia no nosso comportamento, e principalmente, do que a gente precisa fazer para a gente conseguir lidar melhor com esse diálogo interno, para não deixar que ele engula a gente e o nosso comportamento fique refém dele. É muito legal esse livro. E, esse livro, assim, sei lá, deve custar, sei lá, R$40, um livro desse, uma coisa assim. Ele tem um monte de coisa ali importante, ele fala de uma série de técnicas importantes, inclusive alguns desafios que a gente fez, foi baseado não só no que ele falou ali, mas também no que ele falou ali. Eu fiz algumas mudanças em algumas coisas por conta de achados que ele trouxe ali. E esse conhecimento que ele traz ali, é incrível. Você está lendo o livro, você descobre aquilo, você fala, sensacional, isso é incrível. Nossa, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é incrível. Ou seja, você está só colocando essa informação para dentro, certo? Se você não fizer nada com aquilo, de que adiantou? Não adianta só você saber como é que a coisa funciona, de você ouvir o relato do fulano de como aquilo aconteceu, de como ele aplicou aquilo na vida dele e aquilo funcionou. Se você não está aplicando na tua para colher os resultados, não adianta de nada você saber. Não tem diferença nenhuma entre você ir no médico, falar que tá doente, o médico vai te dar o diagnóstico correto, te dá o remédio correto, na dose correta, você vai na farmácia, compra o remédio, bota o remédio na tua frente, você não vai não toma. Não adianta. Aí você tem que tomar... Não adianta. Não adianta de nada. É por isso que você tá tomando até agora. Perfeito. Não adianta nada. Bom exemplo. Ou seja, se eu não faço, se eu não executo o que eu tô aprendendo, não adianta de nada. Não tem como. É por isso que eu falo que o que a gente faz nos Indistraíveis é a parte chata. Que ninguém quer fazer. Essa é a verdade. Ninguém quer fazer. Todo mundo quer gravar o que eu sei, te falar como é que você faz, coloco lá, você entra, compra. E eu acho que para determinadas coisas muito específicas, isso é possível. Por exemplo, eu criei um curso para a criação da rotina matinal. Mas é só para isso. Então eu falo como eu penso, como eu crio. Eu falo, vai lá, cria você agora, faz isso aí. Vê. Ele tem um único objetivo, te ensinar os princípios por detrás da criação da rotina matinal. Esse é o objetivo do curso. É fazer com que você, de fato, aprenda. Eu até tenho uns módulos finais que falam sobre prática. Inclusive, eu fiz uma manhã indistraível ao vivo com eles, um tempo atrás, a gravação tá lá. A gente fez ao vivo, fazendo junto com eles, explicando muitas coisas do curso e tal. Mas ele tem um objetivo muito específico, né? Então, se eu quero ensinar alguma coisa que é muito específica, fica fácil de você ir lá, pegar aquilo e instalar na tua vida. A própria rotina matinal, a aplicação e a duração dela ao longo do tempo também não é simples. Então, por mais que o curso também abra esses caminhos, o fato de não haver um acompanhamento, né, já dificulta a implementação a longo prazo. Então, assim, eu acho que é importante você ter aquele conhecimento, porque também se eu não tenho conhecimento não faço nada, porque sem conhecimento não faço nada, mas não posso esquecer que não é isso que assegura meus resultados. O que assegura meus resultados é a execução. Então o que a gente faz no Indistraível é a parte que ninguém quer fazer. É a parte de fazer o acompanhamento com os hábitos, que aqueles são importantes. Mas ninguém quer fazer. É a parte chata. É a parte chata, porém, é aonde a execução e a realização acontece. Ela não acontece no planejamento. Ela não acontece. No planejamento não acontece nada. É importante você fazer o planejamento correto, da maneira correta. E o planejamento bom é aquele que te ajuda a executar. Esse que é o planejamento bom. Mas, e eu demorei para aprender isso, mas não acontece nada. Dá-se a César o que é de César. Não estou dizendo que não tem que ter planejamento, tá? Tem que ter um planejamento bom. Mas não acontece nada. Se eu não tenho um sistema para executar, para me motivar na execução, na construção, na implementação, para aquilo se tornar parte do meu comportamento, do meu dia a dia, da minha rotina, é construção. Não tem jeito. Ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer. Então, o que a gente faz é por isso que não tem como ser outro formato. Não tem como ser. Tem que ter a semana nova toda semana. Quando você me fala da comunidade dos Indistraíveis, sabe o que
o que me remete? É a aula de educação financeira. Meu irmão, sabe aquele ditado que fala que o dinheiro não leva desaforo pra casa? Sim. Você gostando de dinheiro ou não, você ganhando muito dinheiro ou não, você gastando muito dinheiro ou não, ele tem uma forma, tipo, que é imutável de você lidar com as suas finanças. Ponto, acabou. Entendeu? É isso e acabou. Ou você respeita o dinheiro, ou ele não vai te respeitar. Levando pro TDAH. Ou você faz o que tem que ser feito, respeita você, senão você vai surtar, porque você não vai ter o resultado, certo? Ou você vai passar a sua vida inteira correndo atrás do resultado e não vai ter alusão ao dinheiro, ou você se organiza para fazer isso, ou você tem que fazer o que precisa ser feito. É exatamente isso. Exato. E eu sempre odiei matemática, e eu nunca gostei de finanças e tal. Tanto é que quem administra, meu Deus, demorou 40 anos pra juntar dinheiro, você acredita, cara? Tá sobrando. Não, tá sobrando dinheiro, pelo amor de Deus, vamos me sequestrar aqui não. Pela primeira vez na minha vida, sabe, eu tenho um controle financeiro que não é nem eu que faço. Ó quem faz ali, ó. Você entendeu? E assim, independente do que, se eu gosto ou que eu não gosto, precisa fazer, caso contrário não vai sobrar. Então, ou você se organiza, porque quem nasce com TDAH vai morrer com TDAH. Exatamente. Entendeu? Quem nasce com TDAH você pode melhorar, ou apesar do... Tem muita galera que fala de TDAH na internet e usa essa frase, eu adoro. Apesar do TDAH, o que você vai fazer a respeito? A aceitação é importante, porque quando eu aceito... Ó, eu vou te falar um exemplo. Quem me ajuda com as minhas finanças é minha mãe. E a minha mãe é contadora. Então ainda tem isso. Ela é formada em contabilidade, trabalhou muito tempo nessa área. E ela é ótima com as planilhas e tal, ela é muito organizada com tudo isso e tal. Então ela me ajuda com essa parte. As minhas contas pessoais, eu que gerencio. Mas as coisas mais voltar para PJ e tal, ela que me ajuda. Essa parte também burocrática e tal, ela que ajuda. Porque eu sei que eu sofro bastante com isso, né? As minhas pessoais eu já lido fácil, é fácil de eu lidar, é fácil de organizar, eu tenho um sistema que é simples, eu tenho um processo que é simples, eu tenho um monte de regras simples com questão financeira por conta de muitos problemas que eu tive na minha vida, ao longo da minha vida, por conta do TDAH. Então, não adianta. Tem coisas, é um sistema, é o que eu digo. Eu tive que fazer mudanças em como eu fazia aquilo. Porque quando eu aceito que eu tenho TDAH, e eu sei exatamente como é que o TDAH funciona, eu tenho que mudar como eu estou lidando com as minhas finanças ou como eu estou lidando com os meus atos, porque senão eu não vou conseguir o resultado que eu quero. Mas em geral não é isso que a gente faz. Até mesmo quando eu não me aceito, eu tenho resistência em fazer algo diferente. Porque eu tenho que acordar e fazer diferente. Eu tenho que criar vergonha na cara. Eu tenho que... Não é a solução. Se o que você está tentando não está funcionando, e esse é método científico para a gente existir. Não interessa como você está fazendo. Se você está fazendo e não está funcionando, muda. Porque se você não mudar, o resultado não vai mudar. Você tem que mudar como você está fazendo aquilo. Qual que é aquela frase do Einstein lá? Não quer? Ignorância... Burrice, né? Não é burrice. Burrice. Burrice é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Diferentes, exatamente isso. Mas a gente faz isso constantemente. A gente acredita no fundo que a gente tem que ser uma pessoa diferente. O que está no cerne desse comportamento de murro em ponta de faca, como eu falo, é exatamente isso. Eu me sinto tão culpado que eu tenho a necessidade de amanhã me comportar diferente do nada. Para eu provar para mim que eu não sou essa pessoa defectiva que eu sinto que eu sou. Então, eu preciso disso. E se eu usar qualquer tipo de sistema que não está funcionando, eu vou ter que provar para mim. Ao usar isso, eu tenho que, de certa forma, aceitar a minha condição. Porque se eu estou mudando como eu estou fazendo, que é diferente de todo mundo, e um dos mandamentos indistraíveis é: você não é todo mundo, que nem sua mãe falava. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Todo mundo faz assim e funciona. Mas você não é todo mundo. Então, você tem que ter um sistema diferente. Está funcionando? É simples. Sim ou não? Tá funcionando? Tá, maravilhosamente bem. Continua. Não tá funcionando, então tem que mudar. Mudei. Não funcionou. Melhorou de alguma forma ou piorou? Melhorou. De que forma? Dessa forma. Melhorou mais ou menos quantos por cento? Nesse por cento. Beleza. Você concorda comigo que eu tenho um pedaço de resposta? Esse é o método científico. O cara faz um experimento, ele avalia os resultados. O que foi diferente do anterior em função das mudanças que eu fiz?
eu sei que a gente tá próximo do horário de terminar, eu vou falar pra você de um hábito que eu tava conversando esses dias com uma mentoranda, era uma sessão individual, que é um dos hábitos mais subestimados de quem é TDAH, mas é um dos mais importantes para quem é TDAH. Um dos mais importantes. O hábito de você escrever um diário. O que é importante estar no teu diário? Os teus hábitos. Quando você já dormiu? Quanto tempo você dormiu? Você dormiu bem? Você dormiu mal? Você bebeu água o suficiente no dia? Você está fazendo atividade física? Naquele dia você fez, você não fez? Como é que você está se sentindo? Como é que está teu humor, tua motivação, tua disposição? Está procrastinando mais? Está procrastinando menos? Um registro, porque quando você para processar essas informações, você começa a perceber que tem coisas que você está fazendo e estão impactando nos teus resultados de maneira mais ou menos intensa. Quando você é obrigado a escrever, você é obrigado a organizar as ideias que estão caóticas aqui dentro. Porque o ato da escrita, ele necessita de uma organização cognitiva para poder existir. E essa organização cognitiva traz clareza. Aí eu passo a enxergar coisas que eu não estava enxergando antes. Então, pra gente, 10 minutos eu falo, 10 minutos. 10 minutos do teu dia. Mas é muito importante. Muito importante. E tem a ver com um outro mandamento indistraível, que é: o que não pode ser medido, não pode ser melhorado. A pessoa está fazendo tratamento médico com um psiquiatra, medicação para TDAH. Ela chega na consulta, tudo aquilo que ela pensou durante, sei lá, 2 meses que ela não foi no médico, que ela tinha que falar pro médico, chega na hora, ela não vai lembrar de falar. É verdade. O médico vai fazer pergunta para ela, não vai nem conseguir responder, porque ela não vai lembrar. E aí, como é que tá o tratamento? Eu acho que tá bom. Peraí, acho que tá bom? É porque ela não organizou as próprias ideias. Aí naquela hora ela tem aqueles minutos, naquela consulta rápida, para poder falar para ele tudo aquilo que ela nem lembra, que ela nem organizou, que ela nem tem clareza do que é. É receita pro desastre. Então, você colocou uma medicação, vem cá. Qual é a expectativa? Você tem uma expectativa com essa medicação, concorda? Sim. Que expectativa é essa? O que você quer de resultado com isso? Então, é importante você registrar como é que você está sentindo. Está tendo efeito colateral? Não está tendo. Porque quando você vai fazendo isso, às vezes você nem precisa olhar para o diário para conversar com ele. Só o fato de todo dia você estar sentando e esclarecendo para você o que está acontecendo, você já está mantendo para você uma clareza de como aquilo está acontecendo. Você chega para o médico, você já... Porque você organizou quantas vezes aquilo? Quantos dias? Você começa a perceber coisas que você não estava percebendo. Eu estava com essa mentoranda individual. E aí a médica passou para ela uma medicação ansiolítica. E aí eu dei para ela uma indicação de um aplicativo que ajuda ela com sono. Para não precisar ver o horário que ela dormia, o horário que ela acordou e tal. Então ela usa o aplicativo diz para ela quanto tempo ela ficou na cama, qual foi o sono mais profundo, o sono menos profundo. Então ele dá umas médias para ela. E aí a gente estava fazendo essa avaliação, ela falou, olha, você sabe que eu fiquei um dia sem tomar medicação, mas não senti diferença, acho que eu não estou sentindo diferença. Eu falei, não, pelo que você está me falando aqui, eu senti alguma coisa. Ela falou, aí a gente chegou a olhar a coisa do sono. Aí ela falou assim, nossa, eu estava dormindo 7 horas por noite, essa noite foi a única noite nas últimas 2 semanas que eu dormi 4 horas só. E foi um sono complicado. Aí eu falei, e esse foi o único dia que você ficou sem tomar a medicação? Ela falou, foi. Aí eu falei, será que não tem uma relação? Por que será? Aí ela falou assim, agora faz todo sentido. Realmente. Mas ela não tinha nem noção do tempo que ela tinha dormido. Ela só teve noção depois que ela olhou no aplicativo. Que ela lembrou que a noite foi ruim. Que ela lembrou que ela acordou muitas vezes, que ela levantou, que ela foi no banho. Olha pra você ver. Se eu não tivesse feito essa pergunta, se ela não tivesse olhado, se ela não tivesse que parar pra me explicar e pra organizar as ideias, ela não tinha percebido. Aí ela falou, e você sabia que eu nem ia comprar o remédio, agora eu vou comprar? Mas olha só pra você ver. Um fator, tem tudo a ver. Ela estava tomando uma medicação para ansiedade. Ela viu que a ansiedade dela piorou. Dificultou, atrapalhou o sono dela, que é uma das coisas que a ansiedade faz. Efeito direto. Com certeza. Efeito Com direto. certeza. Ela foi perceber isso tendo que me explicar. E aí eu cheguei para ela e falei assim, a importância do diário. Porque na hora do diário, o que acontece? Meu aplicativo do sono, eu abro ele um dia, eu aperto um botão, ele me dá um print com todos os dados. Aí o que eu faço com esse print? Eu jogo no meu aplicativo do diário. Então quando eu vou escrever meu diário, eu já olho como é que foi o sono. Não, você tem um aplicativo de diário. Eu achei que você comprava uma agenda.
Eu tô falando. Eu achei que você ia vender a agenda. Eu tô falando Tô brincando. Agenda pra TDAH? No diário pra TDAH. É muito parecido com a agenda. Diário pra TDAH. É muito parecido com a agenda, entendeu? Só que é diário. É diário indistraível. Esse aplicativo, inclusive, que eu uso, vou te falar, eu uso acho que há mais de 10 anos. O mesmo aplicativo. É mesmo? Chama Day One. Dia 1 em inglês, né? Day One. Esse aplicativo. Excelente para dia. Agora a Apple tem um nativo também. Que inclusive cruza os dados do Health. Do saúde, do aplicativo de saúde. Então já dá pra você fez atividade física se você não fez, dá a tua frequência cardíaca se você quiser saber, dá dados de sono se você quiser saber. Eu tenho dados de sono mais precisos por causa do relógio, e eu durmo com o relógio toda noite. Porque aí fica mais precisa a medição. Ela me dá exatamente tudo o que aconteceu, porque o relógio fica aqui medindo frequência cardíaca, uma cacetada de dado. Né? Oxigenação do sangue, inclusive. Tudo isso o relógio faz. Então, a maioria desses dados não são importantes para o meu diário. O que é importante para o meu diário? Porque ele dá uma nota do meu sono. Ele dá uma nota. A duração está dentro dessa nota. A qualidade do meu sono depende da duração. Não tem como eu estar dormindo bem se eu dormir pouco. Não existe isso. Se você dormiu pouco, você dormiu mal. Para começo de conversa. Ah, mas eu tive um sono profundo bom, mas foi pouco. O sono, ele precisa de um mínimo de horas para ele ser eficiente. Né? Tem pessoas que vão ter ali isso pode variar um pouco, mas não muito. Não muito. Assim, 6h30 até 9 horas, mais ou menos. Dormiu 4 horas? Não, 4 horas eu durmo bem. Se você nasceu na Terra, um ser humano, não tem possibilidade. Não existe essa possibilidade. Você dormiu 4 horas. Não, mas eu dormi que nem uma pedra, não acordei. Menos mal que você não acordou. Mas se você dormiu 4 horas, você pode até ter... Mas a duração já fez com que tenha sido... Já mostra que tem alguma coisa de errada. Porque você precisa de mais tempo. Minimamente você precisa de mais tempo. Então, ainda mais TDAH. Ainda mais TDAH. Que tem dificuldade de entrar no sono, dificuldade de levantar da cama. Uma coisa leva a outra. Uma coisa atrapalha a outra. Desregulação gera mais desregulação. Mandamento indistraível. Só mudando um pouquinho de assunto. Você já teve contato com alguém ou você já tomou o Liberdia? Já. Cheguei a tomar uma época. E aí? Logo depois que lançou. Porque com o Liberdia você controla, né, a quantidade do... em gotas. Em gotas. Então, eu fiz uma redução, passei por uma redução, e aí você ficava mais fácil. O que você tomava? Tomava Vivance. Você ainda toma? Eu tomo ainda. Tomo ainda. Mas teve uma época que eu fiz uma redução para 50, né? Hoje eu tô tomando 50, que tomava 70, hoje eu tô tomando 50. Então, aí eu fui fazendo essa redução e eu fiz com as gotas, que foi mais fácil, né, de fazer. E é diferente, né? Eu achei, né? Pode ser que para algumas pessoas não seja, porque medicação tem disso. Mas a mudança que você pode fazer gradual, né? Inclusive, foi mais fácil você escolher quantos miligramas de fato você vai querer tomar, né? Porque cada gota, se eu não me engano, tem 2 miligramas. Então, se você toma 5 gotas, é 10 miligramas. Se você vai tomar 12 miligramas, são 6 gotas. Se eu não me engano, é isso, tá? Então, fica mais fácil de você tomar doses mais... Porque a apresentação da medicação normalmente em cápsula é 30, 50, 70. Você não tem outra opção. Aí, se você quiser fazer mudanças nas doses, você tem que mandar manipular. E aí, tem vários riscos com isso e tal. Então, o Gotas, essa apresentação da medicação facilita nesse sentido. Eu vim do Vivance... Só que, cara, você quer interromper de mais tempo? É a mais barata de todas. É mais, em termos de a quantidade de medicação que a gente tem pelo preço, mesmo comparando com os outros genéricos em cápsula, é o mais barato. O Vivance genérico eu não cheguei a tomar. Eu não cheguei a tomar esse. Eu cheguei a tomar. E você viu diferença, não? Senti, sempre senti. Desde a época que era o Juvene, né? Que é do mesmo laboratório dele. Sempre senti diferença. Tem uma diferença. Então esse eu não cheguei a tomar. Mas o Vivance, ele destruía o meu sono, mas de um jeito. Eu tomava de 30. Mas ele destruía meu sono absurdo. O Vivance? Eu nunca fui...
Eu não acordo tarde. Eu acho que eu desperto umas 6 horas, 7 horas, mas eu já acordava e já tomava. É o ideal. Mas me arrebentava. Aí eu comecei a tomar aquele Donarém pra dormir e eu virei um isopor. Mas quanto tempo você tomou o Venvance? E quanto tempo ele continuou atrapalhando teu sono? Eu não entendi a pergunta. Porque Durante quanto tempo eu tomei? desde que você É que eu começou. nunca... Então... Porque, assim, às vezes logo no início você vai ter mais essas perturbações. E aí depois que passa 1 mês, 2 meses de tratamento, ele já dá uma... Já foi muito, não. Eu tomei, assim... Já- É que eu nunca fui de tomar todo dia. Eu tomava quando eu precisava, vamos assim O dizer. que também é ruim. Ah, é? Tem muito médico que faz isso, mas querendo ou não, você tá dando estímulo, no outro dia você não tá dando, aí no outro dia você tá dando, querendo ou não, é desregular. Você tá desregulando, porque, meu, a gente tá falando com o neurotransmissor, então assim, você tá inibindo a captação, outro dia você não tá, aí outro dia você tá, aí você passa 2 dias sem, aí depois você volta. Mas eu vou te falar. Aí, ainda mais quando você tá tomando uma quantidade específica, né? Aí, olha só, é lógico, no dia que você tomou, vai ser mais difícil dormir. Aí, o dia que você não tomou, vai ser muito mais fácil dormir. Concorda? Aí, olha só a disparidade. Aí, no outro dia, é por isso que até no final de semana eu tomo. E, às vezes, o que o meu médico fazia inclusive o Liberde ajuda por conta disso, você não precisa tomar tudo. Por exemplo, não é que eu tomava 70, às vezes no final de semana eu não tomava 70. Mas aí, por isso que tinha Liberde, então 50. Então, aí Que aí ajudava nisso. O Vivance tava destruindo. Sem nada, eu não tomava. Nem final de semana eu tomava também. O Vivance tava destruindo meu sono. Você entendeu? Não dá nem pra você buscar regular. Porque você tá dando os estímulos, momentos diferentes. Não tem nem como o organismo achar um padrão. Um padrão. Porque você tá fazendo um processo errático num cérebro que é inerentemente desregulado, é a festa da uva. Aí eu fui pro Atenta, me dei muito bem com a Atenta, de verdade. Só que, cara, eu virei um ser assexuado, mano. Não tinha libido pra nada, velho. Antidepressivo tem, muitas vezes, esse efeito colateral, que é a diminuição da libido. Então, por isso que muitas vezes o antidepressivo, né, tem esse lado ruim. Outros efeitos colaterais também, além disso. Então, aí eu tentei com a Atenta e tal, assim, mas você fala, cara... Mas só que é o seguinte, a parte de performance, de trabalho, de foco era muito bom, cara. Realmente era muito bom. Mas você fala, mano, eu tava com 90 anos. Você fala, não quero, não quero. E aí eu mudei pra Atenta já faz um tempinho, eu tô me dando muito bem. Tô me dando muito bem. Atenta não, é Libérdia. O Libérdia. Muito bem. É o Vivance. Mas você tá tomando há quanto tempo? Deve estar no meio frasco. Eu tomo 5 gotas por dia. Quando eu tô tomando... Mas você tá tomando todo dia? Todo dia. De fim de semana não, né? Você fez 2 coisas importantes. Aparentemente aquela dose pra você tava muito alta. Tava. Então, você diminuiu a dose e você não, né? O médico. Diminuiu a dose e deu pra você todo dia. Pronto. E eu vou te falar, o dia que eu não tomo, eu vejo uma diferença ferrada. E quando eu preciso focar mais, quando eu dou uma procrastinada a mais, quando eu preciso... Eu tomo 7 gotas, 8 gotas, às vezes você fala, opa, vamos lá. Só que aí também já começa a pegar no sono de noite. Por isso que as gotas são boas, né? Porque ela ajuda você a dar esses incrementos que são às vezes muito pequenos, né? É lógico que é sempre importante estar conversando com o médico sobre isso, né? Sobre possíveis aumentos, diminuições e tal, para ele poder entender também o que está acontecendo. Mas esse é um tipo de medicação que ajuda você a conseguir fazer essas... né? Por isso que eu acho que esse formato, essa apresentação da medicação ajuda muito nesse sentido. Agora, cessar... normalmente as experiências que eu vejo, eu não sou médico, então eu não estou dando nenhum conselho médico, quero deixar isso bem claro. Mas o que eu vejo é que muitas vezes essas pessoas, e eu já vi médicos contrários a isso, né? O meu mesmo é contrário a isso, de você ficar tomando um dia, num outro. Tem gente que vai, fim de semana eu não vou tomar. Então, dependendo da dose que você toma, se é uma dose alta, você passa 2 dias sem tomar e na segunda você toma de novo. Então, assim, às vezes você pode vir a ter um efeito colateral desse, como o sono ficar atrapalhado. Entendi. Porque você tá... você tá desregulando mesmo. Não tem jeito, por conta da substância. Então,
Aí uma coisa, você vai resolver um problema e outro. Que é vai cobrir a cabeça e descobrir os pés, né? Então é sempre bom estar conversando com o médico, porque aí, às vezes, é legal manter o uso da medicação, nem sempre na mesma quantidade, dependendo da demanda que você tem no dia, mas pode ser que cessar completamente em determinados dias e tomar só em outros, cause esse tipo de efeito colateral mais acentuado do que se você tivesse num regime permanente de uso da medicação. Você está inibindo a recaptação de neurotransmissor num dia, 2 não, aí 2 sim, aí 1 não, aí 3 sim. Assim, e é lógica, é pura lógica. Você está mexendo com, você está desregulando, regulando, Aí vai ter as chances de você ter efeitos colaterais, digamos assim, inadequados, ou desagradáveis, desconfortáveis, aumenta. Conta pra gente como é que faz pra entrar no Indistráveis. Você vai deixar um link aqui pra galera com aquele cupom pra galera, né? A gente vai deixar aí umas 2 semanas pra galera entrar. Os Indistráveis é isso, é uma experiência que tá acontecendo. Quem entra com o bonde andando. A metodologia dos Indistráveis é radial. E ele foi feito pra isso, né? Foi feito pra isso. Pra você entrar ali, a gente tem sessão nova toda semana. Tem a sessão dos Indistráveis, que acontece à noite, uma vez por semana. Tem também a sessão de resgate que eu faço com a galera, que é a sessão de perguntas e respostas informais. A gente toma café juntos. Eu tô só ali respondendo perguntas da galera de manhã, um dia por semana, toda semana. Só não na semana de carnaval. É a única semana do ano que a gente não tem. Mas a sessão de mentoria tem na semana do carnaval. Só não tem o resgate. Que ele acontece na terça de manhã. Então, terça de carnaval. E normalmente eu tô atrás do trio elétrico. Que eu gosto de carnaval. E do contrário, sessão nova. A gente vai construindo através dos desafios, ou seja, aplicando as técnicas, executando o que a gente precisa para fazer essa construção dessa nossa rotina, dos nossos hábitos, o uso de ferramentas que ajudam a gente a executar. A dinâmica dos Indistraíveis é essa. Então é um processo de mentoria que envolve um acompanhamento da construção, da implementação desse estilo de vida, na verdade. Para você ser mais organizado, se tornar mais disciplinado, mais focado, para você conseguir completar as tarefas que você precisa, né? Parar de deixar os projetos pela metade, parar de procrastinar as coisas que são importantes. Então, é isso. Você vai deixar o link aqui, a galera entra lá, vai ser o maior prazer ter a galera dentro da comunidade e construir juntos. Não é sobre ser perfeito, não é sobre nada disso. É sobre a construção. Por isso que o processo é gamificado, pra gente motivar isso, por isso que tem as premiações. E pra quem tá desesperado, desmotivado, desorientado, desnutrido, desencorajado, desempregado, desestruturado, olha pra câmera ali, dá um recado pro povo, pra galera do TDAH que tá com a bússola girando. Tá seu norte. Olha, se você tá nesse caos mental todo, se você tá com também essas emoções todas envolvidas aí nessa... Eu já tive, em alguns momentos da minha vida, me sentindo completamente sem esperança. Como se não houvesse nenhuma solução para os desafios que eu enfrentava. E uma coisa eu posso te dar certeza, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, qualquer vitória, qualquer passo para frente, precisa ser comemorado. Principalmente os pequenos, porque esses são os mais difíceis da gente comemorar. Precisam ser comemorados. Então, tem solução para você viver muito melhor. Isso é possível. É uma construção, é um processo de evolução pelo qual todo ser humano passa. A gente, como é TDAH, tem desafios que são bem específicos pra gente e que às vezes cobram um preço muito caro da gente na vida. E é por isso que às vezes a gente chega nesse estado. Mas tem solução para tudo isso. É a implementação, é o fato da gente curtir esse processo de construção, é o fato da gente gostar desse processo de evolução, da gente aprender a dar um significado positivo para isso, que faz com que a nossa história comece a mudar. E tudo passa pela aceitação, que foi o que a gente falou no início. É importante que a gente se aceite.
Não é se conformar com os nossos resultados, eu vou repetir. É você aceitar. O problema não é você. É como você lida com quem você é. Você não tem problema nenhum. Eu sei que é maluco falar isso. Você não tem problema nenhum. O que você precisa mudar não é quem você é. O que você precisa mudar é como você está lidando com os desafios que você está enfrentando, não quem você é. Não, isso não é verdade. Você querer ser uma pessoa diferente que você, da pessoa que você é, não é saudável. Nós somos diferentes. A gente vai enfrentar alguns desafios de uma maneira diferente. E às vezes a gente pode se sentir muito mal com isso. Mas é essa diversidade de como as pessoas funcionam, os seres humanos funcionam, que tornou a humanidade capaz de produzir coisas tão diferentes. E aí eu vou deixar um exemplo de um TDAH, que é, para mim, um dos homens mais geniais da história da humanidade. E uma pessoa que nunca foi diagnosticada formalmente com TDAH, porque naquela época, inclusive, a medicina estava dando seus primeiros passos, inclusive ele colaborou com isso, que foi o Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era um cara que era pintor, era engenheiro, era médico, e começava uma coisa, muitos projetos do Leonardo ficaram inacabados. E hoje a gente percebe, olhando para a história do Leonardo, que ele tinha muitos traços de TDAH. Então, ele serve como um símbolo e uma lembrança de que toda essa explosão de ideia, de criatividade, de vontade de fazer coisas diferentes, tudo isso tem uma contribuição que só você pode dar por conta desse teu funcionamento. E que ninguém pode dar, porque apesar de também sermos muitos TDAHs, temos a nossa individualidade, que junto com isso contribui para o que a gente pode trazer para o mundo por conta exatamente de quem a gente é, que ninguém mais pode trazer. Ninguém mais. Tem coisas que você pode trazer para o mundo que só você pode trazer por conta de quem você é, inclusive por conta do teu TDAH. E quando você tenta não ser quem você é, você priva o mundo de tudo isso que você pode fazer. Então, se aceitar é importante, buscar soluções é importante. Eu dedico a minha vida a isso e dedico a minha vida a ajudar as pessoas com isso. Então, se não tem solução, a gente inventa, que é pra gente poder usar e poder crescer e poder evoluir e chegar onde a gente quer chegar. E se você não conhece, eu não conheço o livro, na verdade, eu conheço o desenho, né? Do Cavalo, o Menino, a Raposa e a Topeira. Já viu? Não. Cara, só é maravilhoso. Só é maravilhoso. É o Cavalo, o Menino, a Raposa e a Topeira. Tem um livro, eu não conheço o livro. Ele vira e fala assim que pedir ajuda a alguém é desistir de desistir. Pega essa, então. Muito boa essa frase, hein? Muito boa essa frase. Se eu não ganhar o like nesse vídeo agora, mano... Muito boa essa frase, hein? É isso. Eu vou roubar essa frase, hein? Por favor. Vou roubar. Bruno, obrigado, é um prazer. cara. Muito obrigado. obrigado. Novamente, muito obrigado. Muito obrigado. Povo, de nada. Segue o Bruno, faz a lição de casa, se cuida, porque só você pode fazer as coisas por você mesmo. E você não precisa estar sozinho nessa, certo? Demorou, é isso aí. Beijo, tchau.